A paz seja convosco. Louvado seja Deus. Que as misericórdias e a graça de Deus estejam sobre a tua vida, hoje e todo sempre. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, ouve a oração que eu vou fazer. Eu vou interceder diante do Todo-Poderoso Deus a favor da tua vida, a favor de todo aquele que crer. Creia de todo o coração. Deus, Ele ouve a oração feita no nome do Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo. Inclina os teus ouvidos, abre teu coração e creia. Manifesta a tua fé. E logo em seguida ouve a palavra, do começo até o final, uma palavra de fé. Que Deus, por intermédio do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, possa falar a teu coração. Creia, principalmente você que já se inscreveu nesse canal. Pastor Olavo Neves no YouTube. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Estou orando a favor de cada uma delas, cada pessoa dessa que está inscrita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai maravilhoso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, bendito seja o teu santo nome. Toda honra e toda glória seja dada a ti, porque só o Senhor é digno de receber toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração. Então recebe, Pai. Eu te adoro, eu te amo, eu te exalto, eu te glorifico. Graças eu te dou, meu Pai. Eu te agradeço por tudo. Louvado seja o teu nome. Abençoe essa pessoa que está ouvindo esta oração, que está crendo, que está tomando posse. Que o Senhor possa manifestar na vida dela. Faz ela sentir a tua presença no coração dela. Faz ela sentir o mover do teu Espírito Santo aonde ela está neste momento. Para a glória do teu santo e poderoso nome. Abençoe, Pai, poderosamente. Faz teu nome ser glorificado com a vitória, com o milagre, com a bênção do Senhor sobre a vida dela, suprindo a necessidade dela, aquilo que ela precisa e necessita neste momento. Abençoe, Pai, poderosamente. Abra as janelas dos céus e derramam as bênçãos do Senhor sobre a vida dela. Seja ligado na terra e no céu. Amém? Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. E principalmente essa pessoa que já se inscreveu no canal Pastor Olavo Neves no YouTube. Abençoe cada uma delas, cada homem e cada mulher. Todos, Pai, abençoa. Põe a tua mão. O Senhor é poderoso para fazer na vida de cada uma delas, dessas pessoas, homens e mulheres. Seja abençoado, seja abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Declara a tua vitória. Toma posse da tua vitória em nome do Senhor Jesus. Estou com a Bíblia aberta no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 6. A experiência de Abraão. Observa bem. E é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha só, o caso de Abraão. Ele creu em Deus, ele confiou em Deus, e isso foi imputado para a justiça. Abraão se tornou o pai da fé, e ele é o pai da fé. Ele manifestou a fé de forma extraordinária. Ele ouviu a voz de Deus, ele creu na voz de Deus. Ele praticou aquilo que Deus mandou ele praticar, fazer. Não foi fácil para ele. Quando Deus pediu o que ele tinha de melhor para ele, na mente dele, aquilo que ele mais amava, que era Isaac, o filho dele. E ele não negou. Abraão creu em Deus, confiou em Deus, crê em Deus, confia em Deus de todo o teu coração. Isso foi imputado para a justiça. Se você manifestar a fé, também vai ser imputado para a justiça. A tua fé, o teu crer em Deus. Versículo 7. E sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Olha só. Os da fé que são filhos de Abraão, porque ele é o pai da fé. Olha só, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Olha só, Deus ele já pregou o evangelho para Abraão. Falando para Abraão isso. Isso aqui Deus está falando, ó Abraão, vai vir um povo aí, muito distante de ti.
que também serão os teus filhos pela fé, que somos nós hoje, que manifestamos a fé em Deus, tornamos filho de Abraão pela fé. Creia na palavra de Deus, confia na palavra de Deus. Deus, ele justifica os gentios pela fé, porque tem muitos gentios que manifestam a fé. E todo aquele que manifesta a fé torna-se filho de Abraão. Deus abençoa essas pessoas que manifestam a fé. Porém, nós temos que manifestar a fé em Deus para a salvação, para a vida eterna. Porque não é todo aquele que manifesta a fé em qualquer coisa e vai ser salvo, não. A fé que leva a pessoa à salvação é a fé em Cristo Jesus, crendo que o Senhor Jesus é o Filho do Deus vivo. É esta fé que leva o homem à salvação, à vida eterna. Porque tem pessoas que manifestam a fé naquilo que ele creu, naquilo que ele confiou. E se eu creio, se eu confio em Jesus, eu vou manifestar a minha fé no Senhor Jesus. Abraão, ele creu no Senhor Jesus. Ele manifestou a fé no Senhor Jesus. Ainda sabendo que o Senhor Jesus não tinha se manifestado ainda. Como ele se manifestou. Abraão creu, confiou. Creia de todo o coração. O próprio Senhor Jesus falou que Abraão viu ele, o nascimento dele, a vinda dele, e se alegrou. Está escrito lá em João capítulo 8. Nós somos filhos de Abraão quando nós manifestamos a fé em Deus. Creia. E Deus, ele justifica os gentios por conta da fé. Só que a salvação está em Cristo Jesus. Se os gentios eles não se converterem a Jesus, eles não conseguem entrar no reino do céu sem o Senhor Jesus. É necessário crer no Senhor Jesus, entregar a vida para o Senhor Jesus, receber o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da alma dele. Seja homem, seja mulher, o gentio. Versículo 8, está escrito aí. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, e ele justifica pela fé. Pré-anunciou o evangelho a Abraão. Olha só, antes do evangelho ser pregado para aqueles do tempo do Senhor Jesus, já foi pregado para Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Olha só, Deus, ele fez essa promessa a Abraão. Ouve, creia na palavra de Deus, confia na palavra de Deus. Versículo 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. De modo que os da fé, olha só, são abençoados no crente Abraão. Nós somos abençoados em Abraão. Eu sou abençoado em Cristo Jesus hoje. Nós somos abençoados em Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Mas nós somos filhos de Abraão pela fé. Ouve com atenção, creia na palavra de Deus. Somos abençoados em Cristo Jesus hoje, mas nós somos filhos de Abraão pela fé, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, porque Abraão creu. Abraão foi crente em Deus e no Senhor Jesus também. Versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Olha só, se a pessoa ela quer viver embaixo da lei, ela vai continuar embaixo de maldição, porque dificilmente alguém vai conseguir praticar a lei como a lei determina, como a lei ordena. Então hoje nós vivemos embaixo da graça. O Senhor Jesus Cristo, ele praticou a lei. E ele fez justiça, morrendo cravado na cruz do madeiro. Ele praticou a lei. Ele não desobedeceu a lei. Ele não invalidou a lei, não. Pelo contrário, ele cumpriu a lei. E ele quer que você cumpra a lei. Quando você crê no Senhor Jesus, quando você confia no Senhor Jesus, quando você ama a Deus acima de todas as coisas, quando você ama o seu próximo como a ti mesmo, você está cumprindo o mandamento de Deus, você está cumprindo a lei.
Só que você não está vivendo embaixo da lei, você está vivendo embaixo da graça, do favor de Deus. Ouve e creia na palavra de Deus. Todo aquele que ama a Deus e ama o seu próximo está praticando a lei. Ouve com atenção a palavra de Deus e está embaixo da graça. E é certo que essa pessoa será salva, porque ela está em Cristo Jesus. Observa bem aí, ó. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Aqueles que vivem embaixo da lei. Se vive embaixo da lei, então tem que praticar a lei. E praticar a lei não é fácil, meu irmão, minha irmã. O melhor é viver embaixo da graça, com Cristo Jesus. Essa pessoa ela será perdoada, ela será salva, ela vai ter vida eterna. Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Olha só. Porque o justo viverá pela fé. Ninguém é justificado pela lei diante de Deus. Ninguém é justificado. Está escrito aí, ó. Porque o justo viverá pela fé. E essa fé seja em Cristo Jesus. O justo vive pela fé. Viver pela fé é não ver aquilo que a pessoa está querendo, está esperando, está precisando, mas a pessoa crê que vai chegar. É viver pela fé. É a pessoa não ter dinheiro, é a pessoa nem ter um salário, ter um trabalho, mas ela crê que ela vai conseguir tal coisa, aquilo que ela precisa e necessita. É viver pela fé. É viver o improvável aos olhos humanos, aos olhos da carne. Não tem jeito, mas pela fé, você diz, tem jeito sim. Vive pela fé. O meu justo viverá pela fé. Creia de todo o teu coração. Versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Olha só. A lei não procede de fé. A lei não. A graça sim. Ainda que é de graça, é o favor. Nós temos que manifestar a fé. Para a gente viver embaixo da graça. Porque sem fé, como vamos viver embaixo da graça? Se Jesus é movido pela fé. Mas aí já não vai ser mais a graça, aí vai ser a minha fé. Não, mas a fé está junto com a graça. Ninguém tem méritos nisso. Homem nenhum tem méritos. Mulher nenhuma tem méritos nisso. É a graça, é o favor de Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Mas nós temos que viver pela fé. Se nós não viver pela fé, nós não vamos agradar a Deus. E se nós não agradamos a Deus, então, meu irmão, nós não estamos embaixo da graça. É necessário manifestar a fé. Porque o justo vive pela fé. E assim nós estamos embaixo da graça. Nós não vemos a graça, mas nós estamos embaixo da graça, com o favor de Deus. Mas nós vemos o efeito que ela causa na minha vida e na sua vida. Comemos, bebemos, dormimos, acordamos, respiramos, temos roupas para vestir, calçado para calçar, temos pão para comer, água para beber. Entendeu? Quantos anos você tem hoje? Você já viveu todo esse tempo e até aqui Deus tem sido contigo por causa da graça. Então permaneça embaixo da graça com o Senhor Jesus. Você vai ter um final feliz. Você vai ser salvo. Você vai ver que valeu a pena você viver com Cristo Jesus. Vive pela fé. Creia, não abre mão do Senhor Jesus. Não abre mão do Senhor Jesus. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, as suas ordens, as ordens da lei, por eles viverá. Tem que viver segundo as ordens, os preceitos que a lei dá. Que é aquilo que foi decretado para o homem fazer, a mulher fazer. Então tem que viver embaixo daquilo dali. A lei, meu irmão, a lei é a força do pecado. Aonde reina a lei, o pecado é fortalecido. Você sabia que aonde não tem lei não tem pecado? Aonde não tem lei não tem pecado, porque o pecado está na transgressão da lei, na desobediência à lei.
Quando a pessoa ela desobedece à lei, transgride a lei, ela está pecando. Então a lei é a força do pecado. E por causa da graça, nós somos absolvidos. Por conta do sangue do Senhor Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Então a força do pecado é a lei. A lei, quando ela é transgredida, quando ela não é obedecida, praticada, a pessoa está pecando. A pessoa está errando, está desobedecendo, está aborrecendo a Deus. Aqui no versículo 13, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, olha só, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha só, Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, está escrito. Todo aquele que morre no madeiro, é pendurado no madeiro, se faz maldito de Deus. Foi o que o Senhor Jesus fez por minha causa e por tua causa. Jesus, ele cumpriu a lei, e toda a lei. Ele se fez maldição sendo cravado na cruz. Ele permitiu isso, ele aceitou isso. Por minha causa e por tua causa, para me dar vitória, para te dar vitória, para me salvar e para te salvar, perdoando os nossos pecados. O Senhor Jesus, ele fez maldição no meu lugar. Ele fez maldição no teu lugar. A maldição foi quebrada, mas todo aquele que insiste em viver embaixo da lei, essa pessoa está embaixo de maldição. Mas aqueles que estão na graça, essas pessoas estão livres da maldição. As pessoas que manifestam a fé em Cristo Jesus, crê na morte do Senhor Jesus, crê na crucificação do Senhor Jesus, no sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. Ele se fez maldito, sendo cravado na cruz do Calvário, por minha causa e por tua causa. Como vale a pena servir o Senhor Jesus? Ele pagou um preço altíssimo por mim e por você. Creia de todo o teu coração. Está escrito aí, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado em madeiro. Olha só. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Olha só. E quem são esses gentios? Somos nós. Somos nós. Eu tenho o Espírito Santo de Deus comigo. Foi a promessa de Deus. Pela fé, o Espírito Santo reina na minha vida, habita em mim. Cristo habita em mim pela fé, no meu coração. Cristo habita em ti pela fé. E se Cristo habita em mim, então o Espírito Santo de Deus está sobre mim. Se Cristo habita em você pela fé no teu coração, então o Espírito Santo habita em você. Porque Deus, ele dá o Espírito Santo no nome do Senhor Jesus. Não tem como o Espírito Santo habitar em mim, habitar em ti, e o Senhor Jesus não habitar. Não tem como. Se o Espírito Santo habita em mim, está sobre mim, então Jesus, ele está habitando em mim. Ele está sobre mim. Pela fé no meu coração. O Filho do Deus vivo é infinitamente grande. E eu sou tão pequenininho e ele habita dentro de mim. Você é tão pequenininha, seja homem, seja mulher, essa pessoa. E o Senhor Jesus habita dentro de ti, pela fé. E o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Creia de todo o teu coração, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, chegasse a nós. E por isso a bênção de Abraão chegou a mim, chegou a ti. Em Jesus Cristo, no nosso Senhor Jesus. Por isso ele se fez maldito, cravado na cruz. Para as bênçãos de Abraão chegar a mim e chegar a você. A fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido, que é o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Toma posse desta palavra, crê nessa palavra. Vive pela fé em Cristo Jesus. As pessoas manifestam a fé de que vai conquistar um carro, uma casa, um apartamento, uma empresa, algum bem, alguma coisa, e ela consegue, ela conquista por causa da fé. Mas essa fé,
leva ela a conquistar as coisas deste mundo, desta vida. E o que Deus espera de mim, de você, é manifestar a fé em Cristo Jesus para ser salvo, para ter vida eterna. Porque uma coisa é conquistar nesta vida aqui, e outra coisa é conquistar a vida eterna. Não se iluda com essas coisas. Ah, eu tenho muitas coisas, Deus já me deu muitos carros, casas, bens, coisas materiais. Deus é comigo. Não, Deus, Ele não mostra ser contigo por causa dessas coisas, não. Porque tem pessoas aí que é perturbada, totalmente perturbada. E tem tantos bens que você não consegue contar. Pessoas do mal, pessoas malignas, pessoas diabólicas, e tem tantos bens. Não se iluda com os bens, coisas materiais, não. Você tem que estar manifestado em fé em Cristo Jesus, para você ser salvo, para o teu nome ser achado no livro da vida. Receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da tua alma, da tua vida. Não é ter as coisas materiais e achar que Deus é contigo, que Deus é a teu favor por causa das coisas materiais, não. Porque tem pessoas que não pisam o pé numa igreja, nem quer ver e nem ouvir falar do Senhor Jesus. E tem tantas coisas materiais. Casas, carros, fazendas, empresas, tem tantas riquezas. E a fé deles não é manifestada em Cristo Jesus, mas é manifestada naquilo que eles querem conquistar aqui nesta vida, nessa terra. Então a tua fé, ela tem que ser manifestada em Cristo Jesus, no Filho do Deus vivo, no nosso Senhor Jesus. Manifesta a tua fé nele, crê na morte dele, crê no sangue dele que foi derramado, e assim os teus pecados vão ser perdoados, e assim o teu nome vai ser achado no livro da vida. Ouve essa palavra, crê nessa palavra e toma posse dessa palavra. E compartilha essa palavra em nome do Senhor Jesus, que aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Tem pessoas falando, e as pessoas que vieram antes do Senhor Jesus? Elas creram na vinda do Messias, na vinda do Cristo, na vinda daquele que Deus prometeu, que ia salvar Israel. Eles creram, eles confiaram. Todo aquele que creu, como Abraão creu, esses vão ser achados, inscritos no livro da vida. Você que não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreva. Esse canal do pastor Olavo Neves no YouTube. Se inscreva em nome de Jesus. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Estou orando a favor dessas pessoas. Louvado seja Deus. Até a próxima segunda vontade de Deus, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. O Senhor Jesus está vindo buscar a igreja dele. Por isso eu estou escrevendo aí para alertar as pessoas. Sempre no final da mensagem eu estou colocando aí. O dia do Senhor está próximo. O fim está próximo. Amém? Graças a Deus. O dia do Senhor está próximo. Até a próxima em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus de Nazaré. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Eita, Deus maravilhoso.